Oi pessoal, meu nome é Juliano. Eu e o meu colega Vinícius Garcia, nós vamos estar apresentando um trabalho sobre recuperação de banco de dados. E aí pessoal, eu sou o Vinícius, eu vou estar dando a introdução dessa nossa videoaula de hoje. Primeiro a gente vai começar com a motivação, né? Qual a função da recuperação de banco de dados? O principal é restaurar o sistema para o estado encontrado antes da falha ocasionada, ou seja, pegar os dados e conseguir fazer com que eles estejam antes da falha que foi encontrada, a gente conseguir manter eles na nova base de dados depois do processo de recuperação. A importância dessa recuperação e desses processos será realmente manter a integridade e a segurança dos dados armazenados no banco, minimizando o risco de perda ou dano de tais dados, visto que hoje em dia na indústria nós temos muitos dados confidenciais importantes, como dados financeiros e dados pessoais de clientes. As causas principais da danificação de uma base de dados estão relacionadas em duas categorias. São as principais, são as catastróficas e as falhas não catastróficas. As falhas catastróficas será dado apenas um overview nessa videoaula de hoje. E as falhas não catastróficas a gente vai estar dando umas informações bem mais aprofundadas para vocês. Quais são as possíveis falhas que são encontradas? Primeiro, as não catastróficas, que seriam falhas de hardware, software ou rede, ou seja, bugs nas aplicações que são encontradas tanto em empresas quanto até em softwares domésticos. Erro na transição do sistema, durante as camadas de negócio ou camadas de interface ou camada até mesmo de banco de dados. Às vezes os dados, quando são puxados, podem ocorrer erros na transação e eles serem corrompidos. Erros locais ou condições de execução detectadas pela transação. São erros locais dentro da aplicação que podem ocorrer justamente na transação de banco de dados, nessas camadas que foram explicitadas logo acima. Falhas de disco seriam exatamente as falhas físicas no dispositivo de armazenamento de banco de dados. Além disso, nós temos problemas físicos e catástrofes, que podem ser agrupadas como um incêndio no local onde estão os bancos de dados, ou até mesmo um alagamento, ou seja, danos irreversíveis onde todos os servidores ou bancos de dados que estão recebendo essa base das aplicações que são desenvolvidas terem esses problemas. Então, os processos de recuperação abordados na videoaula de hoje vão ser os seguintes. A gente vai ter um log administrado no sistema, que basicamente é um registro de todas as bases de dados que vão estar sofrendo esse processo de recuperação. Ele vai ser mantido no disco, evitando falhas, exceto as catastróficas já mencionadas anteriormente, que são problemas físicos. As cópias vão ser realizadas periodicamente para dispositivos de armazenamento. Essas cópias, tanto o período delas quanto quais cópias vão ser feitas, vão ser definidas previamente pelo DBA, pelo administrador do banco de dados. Ou seja, nós temos os processos de recuperação sem danos físicos, que basicamente vai ser consistido em reverter as mudanças e refazer as operações para o estado onde o banco de dados estava antes da falha ser encontrada, e com danos físicos, que é a restauração do sistema e reconstrução total da base de dados, visto que a base de dados que foi perdida não vai ter a opção de a gente reaver ela com nenhum dos processos que vão ser mencionados a seguir. Bom, então a gente vai estar apresentando agora para vocês os processos de recuperação que a gente vai estar mostrando nessa aula. São os originados de falhas não catastróficas, como já foi mencionado anteriormente. Ou seja, são a atualização adiada e a atualização imediata. A gente vai estar começando com a atualização adiada agora. O que se trata essa atualização? Ela vai atualizar a base de dados apenas quando o ponto de commit é alcançado. O que é o ponto de commit? O ponto de commit é quando todas as mudanças que foram feitas na base de dados vão ser lançadas no sistema, seja para ambiente de teste, de produção ou de performance. Antes do ponto de commit, as atualizações são gravadas em uma cópia local, diferente da cópia onde vai ser armazenada no final desse processo de recuperação. Após o ponto de commit, as atualizações vão para o log, ou seja, o registro que já foi mencionado anteriormente, e em seguida para a base de dados. Ela vai fazer exatamente esse ciclo. O lado ruim dessa atualização adiada é que o comportamento não vai ser efetivo por alterações significativas, ou seja, quando nós temos uma quantidade de registro muito grande ou muito complexa, essa atualização não vai ser útil. Então, o nosso processo alternativo para quando essas alterações vão ser muito significativas vai se dar basicamente em dois passos principais. Uma transação não vai mudar a base de dados em disco até o ponto de commit ser alcançado. Então, até os dados serem enviados para o ambiente, seja de produção, de teste ou de performance, essa transação não vai ser modificada na base de dados. E ela não vai alcançar o ponto de commit até que as atualizações sejam registradas no log. Ou seja, esse registro com todas as mudanças ter sido realizado, a transação não vai
chegar no ponto de commit, ou seja, o ambiente de teste ou de performance ou de produção mesmo não vai receber essas modificações. Então, qual vai ser o algoritmo que a gente vai estar utilizando nesse processo de recuperação para falhas não catastróficas? Seria o No Undo Redo. Por que ele é só o redo? Porque as alterações vão ter que ser refeitas, ou seja, caso o sistema falhar após uma transição ser efetivada, porém antes de serem registradas na base de dados, as operações de transições devem ser refeitas a partir das entradas do log, ou seja, o registro que já foi mencionado anteriormente. A gente vai ter um exemplo prático agora que se chama RDU_S, Recovery Using Updated Effort in a Single User com Checkpoint. Ele consiste em duas listas, uma contendo transações efetivas desde o último checkpoint, ou seja, todos os registros que foram passados de maneira correta e foram recuperados, e as transações ativas. O redo refaz todas as operações write, ou seja, todas as operações descritas das transações efetivas no log. As transações da segunda lista deverão ser submetidas novamente. Tudo que já foi recuperado vai ser refeito e todas as atividades que ainda não foram feitas vão ser submetidas novamente para uma nova fase de recuperação. Bom, agora vamos falar sobre atualização imediata. O banco de dados deve ser atualizado pelas mesmas operações de uma transação antes do seu ponto de commit. Entretanto, essas operações são tipicamente gravadas no log em disco, antes de serem aplicadas ao banco de dados. Se uma transação falha antes do ponto de commit, tem que ser feitas mudanças no banco de dados. Tipicamente, uma coleção de memórias, buffers, chamada de DBMS Cache, que significa Database Management System, é mantida. Em exemplos práticos, temos o procedimento Shadow. A paginação Shadow vê o banco de dados como várias páginas de tamanho fixo no processo de recuperação. Um catálogo com N entradas é construído no qual a 10ª entrada aponta para a 10ª página do banco de dados em disco. Se não for muito grande, o catálogo será mantido na memória principal. Quando uma transação se inicia, o catálogo corrente, no qual as entradas apontam para as páginas mais recentes ocorrentes em disco, é copiado em um shadow, que é salvo no disco enquanto o catálogo corrente é usado pela transação. Durante a execução da transação, o catálogo shadow nunca é modificado. Quando uma operação escrever item for executada, uma nova cópia da página modificada do banco de dados será escrita, mas a cópia antiga dessa página não será sobrescrita. Para recuperar, basta livrar-se das páginas modificadas e descartar o catálogo corrente. Uma desvantagem do Shadow é que as páginas em atualização do banco de dados mudam de localização no disco, tornando difícil manter páginas juntas no disco, sem dispor de estratégias complexas para o gerenciamento de armazenamento. Outro exemplo prático é o procedimento de recuperação ARES. Ele faz uso das abordagens roubada não forçada para a gravação e é baseado em 3 conceitos: registro adiantado em log, repetição de histórico durante o redo, que a repetição do histórico faz a releitura de todas as ações antes da queda, e mudanças do log durante o undo. Usar o log durante o desfazer evitará que o ARES torne a desfazer operações já desfeitas, caso ocorra uma falha durante a recuperação. Este procedimento consiste em 3 passos. Primeiro, a análise. Ele identifica todas as páginas lixo e as transições que estavam ativas na hora da queda. Segundo, refaz todas as atualizações que são repetidas no banco de dados. E terceiro, desfaz em ordem inversa do log as operações das transações atuais na hora da queda. Bom, e por fim, temos o último tipo de falha, que é a falha catastrófica, que é quando, por exemplo, a quebra de disco. E por isso, a técnica mais utilizada é o backup, onde todo o banco de dados e o log são salvos periodicamente em um meio de armazenamento barato. Por exemplo, a fita magnética. Muito obrigado.